Chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Domingo o Cruzeiro recebe a Chapecoense com o Mineirão, recebendo um grande público. Venda de ingressos para o duelo da Libertadores começou daquele jeito. Mineirão lotado também na quinta-feira. Vamos falar sobre informações do mercado. Jonathan Jesus, Kaique, lateral esquerdo sendo oferecido ao Cruzeiro. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Com as quentes do dia aqui na Samuca TV, começando aí com o balanço da venda de ingressos, hein? E aí o Cruzeiro tendo o Mineirão lotado no domingo e lotadaço na Copa Libertadores. Mais de 37 mil vendidos para domingo. O público aí eu acho que vai ultrapassar os 45 mil torcedores. E contra o Barcelona de Guayaquil, primeiro dia de vendas, mais de 30 mil ingressos já vendidos. Esses ingressos da Libertadores vão se esgotar rapidamente, uma venda espetacular. E depois ainda tem o Fluminense, hein? No outro domingo, mais um jogo de cada vez, foco na Chapecoense, quando o Cruzeiro precisa buscar os 3 pontos respeitando o adversário. Mas seguindo com a campanha de recuperação na Série A do Brasileirão. A preparação do Cruzeiro teve sequência nesta sexta-feira, neste sábado, o último treinamento, e aí vem a concentração. Vamos ver o que fará o técnico Arthur Jorge. Agora, uma questão tem chamado a atenção nesses treinos do Cruzeiro, e eu quero falar aqui sobre a recuperação do goleiro Cássio. O Cássio está com 2 meses de cirurgia de ligamento cruzado anterior, que foi a lesão que ele teve naquele jogo com o Flamengo em meados de março. Estamos em meados de maio e o Cássio já vem fazendo trabalhos que são impressionantes. A gente trouxe a informação em primeira mão que o Cruzeiro trabalha com o retorno do Cássio aos treinamentos em agosto, na segunda quinzena de agosto. E tem chance disso acontecer e muito, porque a evolução, a recuperação, Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina, Jomar Ottoni, o Cássio vem fazendo treinos aí que eu estou assustado, confesso. Claro que você não pode avançar em muitas etapas. O máximo ali que dá para fazer é uma volta com 5 meses. E já tivemos vários casos de jogadores retornando neste período e não tendo nenhuma recidiva, né? Nenhuma lesão novamente, não dando a famosa recidiva, que isso é um medo que todo mundo tem. Então, o Cássio aí tem tudo, repito, para voltar no mês de agosto. O Cruzeiro tem o Otávio muito bem, e aquela questão de buscar goleiro, isso vem sendo debatido inclusive internamente. Vamos ver o que a janela vai reservar em termos desta questão no gol do Cruzeiro, mas apenas para trazer essa informação importante sobre o goleiro Cássio. É de se assustarem. A gente divulgou lá no nosso Central da Toca, no Instagram, também no site, e você pode acompanhar com detalhes para ver as imagens do que eu estou falando. Uma outra informação legal, o Cruzeiro teve uma dupla aí convocada pela Seleção Brasileira Sub-20 para amistosos no Chile. O Vitor Lamonier, goleiro, e o Ryan Leles, hein? Jogadores aí convocados pela Seleção Brasileira. Os amistosos nos dias 6 e 9 de junho, no Estádio Nacional de Santiago, hein? Legal. Vitor Lamonier e Ryan Leles, 2 crias convocados para amistosos da Seleção Brasileira Sub-20. Hoje vazou a imagem da camisa de número 2, e realmente é essa imagem que vazou, vai ser lançada no dia 29, a estreia contra o Fluminense. A camisa ficou maravilhosa, hein? Que espetáculo. As imagens não são legais, mas dá para ter uma ideia do que a Adidas traz neste momento para o jogo do Cruzeiro, né? Que vai ser bem legal. Por falar em camisa, quero agradecer aqui esse presente que me enviou Nostalzeiro, hein? Quem precisar aí de camisa de muita história, né? Camisa mais antiga, de outra coleção, Nostalzeiro, pode procurar lá no Instagram, que eles possuem produto de muita qualidade. Essa aqui foi uma edição histórica dos tempos de
Umbro. Série histórica. Los Protagonistas, produto oficial. Aqui da Conmebol, o símbolo da Conmebol. E aqui do outro lado, 50 anos, Copa Libertadores de América. Muita história, né? Bicampeão, estamos aí de novo, na competição, querendo classificar. Então, é uma camisa bem legal, hein? Basicona, 5 estrelas bordadas. Valeu demais, Nostalzeiro. Tamo junto. Muito legal mesmo. Vamos lá para as informações de mercado, porque tem muita coisa rolando, né? E o mercado vai se aquecer mais para frente. Mas eu vi até alguns colegas jornalistas divulgaram recentemente sobre uma primeira proposta do Cruzeiro ao Brighton pelo Igor Júlio, que foi recusada. E eu busquei mais detalhes dessa história, os amigos da Itatiaia, da ESPN Brasil também, acho que no Ataque, eles falaram sobre essa recusa. E o que eu apurei é o seguinte, o Cruzeiro tinha feito uma proposta aí, um valor fixo, mais bônus, e até chegando ali próximo de uma pedida do clube inglês. Questão de pagamento também, aí era de forma parcelada, e realmente essa proposta ela foi rechaçada, foi recusada. O Cruzeiro deve fazer uma nova investida, não está longe, é questão ali de dar uma ajustada no pagamento, valor fixo, mais bônus, e aí tende a chegar num denominador comum e, claro, precisa também se acertar com o jogador, com o Igor Júlio. Isso aí, fechando com o Brighton, todo mundo acredita que não teria nenhum empecilho, mas não teve nenhum avanço. Muita gente até comentou sobre a postagem que fez o Igor Júlio, é que dificilmente ele vai continuar no Brighton. O pessoal da ESPN até comentou sobre essa postagem. Tem muito clube de olho, clubes que estão subindo para a primeira divisão, para a Premier League. Tem clube da Espanha, clube da Itália, clube da Alemanha. E o Cruzeiro está nessa com uma oportunidade aí de contratar o jogador, saindo com um custo que eu diria que é acessível para o Cruzeiro ter um zagueiro de altíssimo nível. Vamos aguardar a evolução disso. Ainda não está em estágio avançado. Precisa agora o Cruzeiro enviar uma outra proposta, aguardar o aceite do Brighton e aí partir para fechar com o atleta, o Igor Júlio, que deve chegar ao Brasil aí nos próximos dias de férias e vai aguardar o desfecho da negociação. Temos informação também sobre a questão do Kaique e não vai ter nenhum movimento sobre renovação agora, pelo menos é a informação que a gente tem, porque mesmo não indo para a Copa, existe um cenário de chegar proposta pelo Kaique. Muita gente vem noticiando aí interesse de vários clubes, não chegou nenhuma proposta oficial ao Cruzeiro até o momento, mas é bem provável que chegue algo nesta janela do meio do ano. E aí, se não pintar uma negociação para a saída, o Cruzeiro vai sentar com o Kaique, com as partes, todo mundo conversar para uma prorrogação de vínculo. Não existe negociação com o Flamengo, até surgiu aí que o Flamengo colocaria o Everton Cebolinha no negócio. Gente, o Cebolinha vai sair livre do Flamengo no final do ano. O Kaique tem mais 1 ano e meio de contrato, né? Então, essa informação, quem quiser contratar o Cebolinha já parte para assinar um pré-contrato agora. Não precisa de envolver nenhum jogador nisso. E só para trazer aí um contexto dessa história. Então vamos aguardar e acompanhar. Dito isso, alguns nomes começam a ser oferecidos ao Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai buscar um lateral esquerdo, independentemente, é a tendência, com a saída do Kaique ou não. Acho que se sair o Kaique tem que buscar 2, né? E um nome que chegou até nós e que foi oferecido, não tenho nenhuma outra informação além disso, se vai ter negociação, se vai avançar, se não vai avançar, mas é um lateral que construiu a carreira na Dinamarca, no Midtjylland, não sei pronunciar o nome do time, FC Midtjylland, que é o Paulinho,
Lateral esquerdo, alguns clubes do Brasil até falaram sobre isso. O Paulinho, ele deixou o Brasil em 2019. O último clube dele foi o Bahia e foi para a Dinamarca. E desde então está lá na Dinamarca, tem 31 anos. Foi oferecido, viria aí sem custos, claro que uma questão de salário, mas não sei se vai avançar, se não vai avançar. O fato é que muita gente começa a oferecer lateral esquerdo ao Cruzeiro, já que o Cauã Prats, ele se apresenta ao Borussia Dortmund em agosto, e o Cruzeiro tem aí, hoje, apenas o Kaique. Então, vamos seguir acompanhando. Qualquer novidade, a gente traz aqui na Samuca TV. E para fechar, uma informação que a gente trouxe mais cedo, Jonathan Jesus, Estrasburgo, da França, é o clube que pertence aí aos donos do Chelsea, de um grupo aí do Chelsea, é um clube que monitora o Jonathan Jesus. Vai chegar proposta pelo Jonathan Jesus nessa janela. Se vai ser do Estrasburgo ou de outro clube, temos que aguardar. E se o Cruzeiro vai caminhar para uma negociação mais firme. Lembrando que o Cruzeiro contratou o Jonathan Jesus junto ao Ceará, pagando 8 milhões de reais. Então, o atleta teve 8 milhões de euros do Zenit num passado recente. Depois teve ali uma tentativa de uma inclusão do Jonathan na vinda do Gerson. Ele entraria ali por 10 milhões de euros aproximadamente. Isso não foi para frente. E agora, alguns clubes da Europa de olho no atleta. Vamos acompanhar também. Qualquer novidade a gente traz para todos vocês aqui. E uma notícia agora que está no Central da Toca, subiram agora há pouco. A apuração do Samuel Venâncio, aqui assinado também pelo Léo Jimenez, o Léo na geral. O Pedrão, e também lateral da base. O Cruzeiro está encaminhando transferência para clube da Série B. E jovens defensores aí estão próximos de serem negociados. Pelo menos zagueiro Pedrão, de 22 anos, e o lateral esquerdo William Fernando, de 20, em definitiva ao Avaí. A equipe catarinense disputa a Série B aí do Campeonato Brasileiro, segunda apuração aí do Central da Toca, Samuca TV. Cruzeiro não receberá nenhum valor pelas negociações, mas vai manter um percentual de 40% dos direitos econômicos de cada atleta. Ainda conforme apurou a reportagem, Pedrão vai assinar contrato com o Leão da Ilha até o final de 2027, enquanto William Fernando firmará um vínculo com validade até o fim de dezembro de 2028. Pedrão e o William Fernando. Engraçado, o William Fernando até tinha expectativa de ser aproveitado agora, né? Mas treinou, né? Eu queria entender um pouco mais do Pedrão, eu já esperava, né? Tava encostado, né? Assim, um cara que, digamos, né? O giro dele de ser utilizado no Cruzeiro, eu entendi que o giro dele acabou. Agora, o William Fernando me pega muito de surpresa. Mas muito mesmo, assim. E pelo menos é um tipo de negociação que, para mim, dá a entender que o Cruzeiro, inclusive, vai complementar com lateral aí. E se, por exemplo, um Kaique ser negociado... aí, ó. 2, né? São 2 laterais. Né? Sem dúvida. Porque... Sem dúvida. E assim, e até então, o cenário pra gente é de que a possibilidade é boa, né? De ter uma negociação, pelo menos. O Cruzeiro estaria aberto a ouvir. Aquilo que a gente já discutiu, né? Também, eu não acho que o Cruzeiro tá assim querendo vender o Kaique de forma... Mas eu também não acho que o Cruzeiro tá assim, não queremos saber de vender o Kaique. Não, peraí. Tem interesse pelo Kaique? Deixa eu ver. Coloca aí na mesa. Eu acho que é essa postura que o Cruzeiro tá, inclusive, desde a primeira janela. Gente, o Cruzeiro faltou isso aqui, ó, pra vender o Kaique. Naquela entrevista no HG, se não me engano, o Spindel fala que o Cruzeiro precisa de vender jogadores para se colocar como clube vendedor no mercado, né? Sim. Então eu acho que eles querem mais vender para isso, para abrir um caminho para ser um clube vendedor como Flamengo e Palmeiras e fazer grandes vendas aí a partir de então, mais do que só pelo dinheiro momentâneo, né? A minha visão é essa. Bom, e por falar em base, uma última aqui, Vitor Lamunieri e Ryan Leles convocados aí para a seleção Sub-20, a convocação para amistosos contra Chile. O Cruzeiro será representado aí, pelo menos com o Vitor Lamunieri de 18 anos e de 19 anos o atacante Ryan Leles. Partidas preparatórias para o Sul-Americano de 2027, que irão acontecer nos dias 6 e 9 de junho no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. Boa sorte aí ao Vitor Lamunieri e também ao Ryan Leles, representando o Cruzeiro na Seleção Brasileira Sub-20. Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente.
curta também e espalhe para geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto, vamos que vamos!